as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos fazer a leitura de 4 versos. 9, 10, 11 e 12. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos fazer essa leitura em pé, em reverência à palavra de Deus. Também vamos fazer a leitura juntos e no final da leitura faremos uma oração. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 a 12. Assim diz a palavra de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, o privilégio de estarmos reunidos no dia do Senhor, para juntos, Pai, assim, louvar o teu santo e bendito nome, engrandecer e também ouvir a tua palavra. Que nessa manhã, Senhor, a tua palavra venha mesmo de encontro às nossas necessidades. E somos necessitados, Senhor, do Espírito Santo, Ele que é o autor dessa palavra. Ele venha mesmo ser o soberano, o nosso professor nessa manhã, revelando as coisas, Pai, que a Ti pertence aos nossos corações. Estamos aqui, Pai, reconhecendo a nossa dependência do Senhor. Não somos capacitados para isso, mas confiamos em Ti, que o Senhor é que vai mesmo fazer a obra. E abençoa cada professor que tem a responsabilidade de trazer a Tua palavra. Que cada um, Pai, fale mesmo conforme a Tua palavra, que é a verdade, e que o Teu nome seja engrandecido. Se tiver entre nós alguém que ainda não tem a salvação, seja uma criança, um jovem, um adulto, o Senhor, Pai, faça como Te apraz, edifica as nossas vidas, aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus, amém. Podemos assentar, amados. Irmãos, nós lemos essa passagem porque nós estamos tratando de santificação, santidade agora na comunidade, na sociedade, na nossa cidade, no mundo. É o assunto que temos tratado nesses domingos, a santificação. Porque o apóstolo Paulo, na carta que escreveu aos Romanos, capítulo 1 e verso 7, nós estamos assim tratando, né? Ele identifica aos amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. É a chamada mesmo de Deus para a santificação. E nós temos tratado a importância mesmo da santificação na vida do salvo. Aliás, o salvo, não é? Ele tem que estar sendo santificado. A prova que eu sou salvo é que eu estou sendo santificado. A santificação é a ação de Deus, é a ação do Espírito Santo na vida de um salvo. A garantia, a prova que eu e você somos salvos é que estamos sendo santificados. Não existe santificação
em uma pessoa não salva. É impossível, porque não é coisa da carne, não é esforço meu. Eu não consigo, pelas minhas próprias forças, ser um santo. Que eu tente me isolar do mundo, morar afastado numa montanha, enfim, esse princípio de santidade, porque realmente santidade é separação, mas se não for Deus agindo, é impossível, porque de mim mesmo eu não posso, porque a minha natureza, a minha condição já é de uma natureza pecaminosa, uma natureza caída, longe de Deus. Então é impossível uma santificação sem a ação de Deus, sem a ação do Espírito Santo. Por isso que é imperativo, né, na santificação ser salvo. Então, é isso que nós estamos tratando. E a santificação é o agir de Deus na vida do salvo, do Filho de Deus. Por isso que, antes da santificação, é imperativo a salvação, né? O salvo tem que ser mesmo a pessoa que Deus vai santificar. Primeiro ele salva. Por isso que Paulo diz, olha, os chamados de Deus para serdes de Jesus Cristo. É a chamada soberana da salvação. E depois sim, né, chamados para serdes santos. E essa santidade, a santificação, é uma vida contínua, é progressiva e é até a nossa glorificação. Então, entre a salvação, que ela é de posição, posicional, uma vez salvo, salvo para sempre, né? De posição, estamos já assentados em lugares celestiais em Cristo. O salvo é de posição. Não falta fazer mais nada, já está em Cristo Jesus. Agora, na prática e no viver, sim, né? Aí é a santificação. E a Bíblia mesmo exorta aos salvos, aos santos, viverem mesmo em santidade de vida. E amados, o agir de Deus é mesmo a Deus agindo nas nossas vidas através do Espírito Santo. É ação mesmo, é prática. Por isso que a santificação, ela é prática e ela tem que ser progressiva. Ela é constante no nosso viver. Cada um. Claro que não é assim, nem todos nós estamos no mesmo nível de santificação, mas nós devemos estar em santificação. Há uns mais, outros menos, mas tem que estar, né? Não pode, não é uma coisa que é parada, é estagnada, né? Uma água parada, estagnada, ela começa o quê? A apodrecer, né? A feder. Não, a santificação, ela é progressiva, é corrente. Então, é nesse princípio que nós, assim, somos exortados na Bíblia. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E essa carta de Pedro é maravilhosa, porque Pedro mostra, né, áreas da nossa vida que nós devemos, assim, estar nesse processo de santificação. E nós vimos que são 4 áreas assim principais, né? 4, 6 que eu coloquei. Primeiramente, no nosso corpo, no nosso relacionamento pessoal, individual com Deus, santidade no nosso corpo. Depois, na nossa casa, no ambiente da família, do casal, no relacionamento mesmo familiar, santidade. Depois, na casa de Deus, na congregação, onde nós estamos assim frequentando, santidade na casa de Deus. E a última coisa que nós estamos vendo é santidade na nossa comunidade, na nossa cidade, no mundo mesmo em que assim vivemos. Então, o apóstolo Pedro aqui nessa passagem esclarece, né, como o santo, como o salvo deve mesmo viver nesse mundo.
E aqui, amados, semana passada nós fizemos assim uma introdução e entender e saber, e Pedro aqui faz lembrar quem realmente nós somos, quem você é, quem eu sou diante de Deus e diante do mundo. Por isso essa carta aqui, Pedro fala, né, no verso 9, olha, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amados, entender que você e eu, nessa manhã, se é mesmo salvo por Jesus Cristo, é agora povo de Deus. É uma nação, como diz aqui, uma nação santa. Fomos eleitos por Deus, uma raça mesmo eleita, diferente, exclusiva, como diz aqui, propriedade de Deus, povo de Deus. E Deus te elegeu, te escolheu, te predestinou com um propósito nas nossas vidas, para sermos mesmo, primeiramente, dele, né? Exclusivamente dele, para ele. E, como diz aqui Efésios capítulo 1 e versículo 4. Quer ver? Olha aí. Efésios capítulo 1 e o versículo 4. Como Paulo aqui define esse povo, né? Diz assim, assim como nos escolheu nele, Deus te escolheu em Cristo Jesus, né? Chamou para ser de Jesus Cristo, foi eleito, te escolheu. E diz, olha, antes da fundação do mundo, amado, você foi escolhido por Deus. E diz assim, olha, né? Aqui está o propósito que Deus te escolheu, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis, veja, primeiramente perante Ele. Então, estabelecer que o povo de Deus é um povo eleito, escolhido, foi predestinado, chamado, salvo, para ser o quê? Um santo, né? E irrepreensível, aí é a santidade, a santificação, mas primeiramente para quem? Para Deus, né? Perante Ele. Então, saber disso, que você é povo de Deus, eleito, raça mesmo, assim, de propriedade exclusiva dEle. E me preparou para isso. Não só te fez povo, mas a garantia que eu e você somos povo de Deus é que Ele colocou sobre nós, né? A presença do Seu Espírito Santo. É o que garante. A garantia que você é povo de Deus e eu é a presença do Espírito Santo habitando em ti e em mim. E nos preparou com isso e nos deixou a sua palavra, né? A palavra de Deus como a regra, o manual, o instrumento de conduta e de fé para andarmos nesse mundo, para progredirmos nesse mundo. Então, coisas maravilhosas, né? Primeiramente, povo de Deus, propriedade de Deus. Colocou sobre nós o Espírito Santo, a presença dele em nossas vidas, a possibilidade do poder do Espírito Santo para andarmos mesmo nessa vida, e a sua palavra como o manual, como um instrumento para nos assim dirigir, para nos conduzir, e como eu tenho dito, né, nós obedecermos essa palavra e temermos ao Senhor. E esse é o propósito inicial, irmãos. E como povo de Deus, volte lá, 1 Pedro 9, né, diz aqui, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, o propósito aqui para a tua vida, né? Para a minha vida, a fim de proclamardes, ser um embaixador, né? Ser mesmo um instrumento de Deus, proclamar, pregar, falar, testificar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz. É o plano de Deus, o propósito de Deus para o seu povo, né? Proclamar as verdades, as maravilhas de Deus, daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele deu essa ordem à igreja, né? Ide, sede minhas testemunhas por toda a Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra, sermos as suas testemunhas, aqueles que vão mesmo levar o testemunho da palavra, das virtudes de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E ele diz, vós sim, que antes não erais povo, tá vendo? Antes, mas, né, agora sois povo de Deus. Antes, vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora sim alcançastes misericórdia. Então, amados, falar de santidade, né, do povo de Deus na comunidade, na cidade, primeiro estabelecer quem somos diante de Deus, né, e o propósito. Então, aí Pedro fala aqui no verso 11, diz, olha, amados, né, é esse povo. Ele diz aqui, olha, exorto-vos. Essa é a exortação para nós, como peregrinos e forasteiros que sois. Então começa aqui a mostrar realmente o propósito, né, de quem nós somos até em relação ao mundo. Olha o que ele diz. Vós sois o quê? Peregrinos. Ah, irmãos, o povo de Deus, ele é um peregrino nesse mundo. Ele é mesmo um forasteiro. Não somos mais, não pertencemos mais a este mundo. Deus te tirou, Deus nos tirou, nos separou. Isso é santidade, separação, separar você do mundo. Por isso que Pedro, nessa carta, se você olhar aqui, olha, no primeiro capítulo, ele identifica esse povo de Deus, né, como um povo peculiar, um povo mesmo que é peregrino nesse mundo, é forasteiro. A nossa pátria, a pátria não é mais aqui não, né? Nossa pátria é uma pátria celeste, é uma pátria celestial. Por isso que ele diz, olha, a 1 Pedro 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, está vendo? Que são forasteiros, peregrinos. E aí ele diz, né, da dispersão. E a quem ele escreveu? No Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Olha, eleitos segundo a presciência de Deus, a vontade de Deus. Foi da vontade de Deus te fazer povo dele, né? Diz, olha, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão pelo sangue de Jesus Cristo. Então, saber que somos povo, mas peregrinos, né? Não somos mais desse mundo, não pertencemos mais a esse mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz, olha, vós sois um povo peculiar, né? A sua pátria não é mais essa pátria terrestre, é a pátria mesmo celestial. Estamos aguardando essa nova morada, para sempre estaremos mesmo com o Senhor. Então, vimos, né, que como povo somos peregrinos nesse mundo. Aí Paulo continua aqui, aliás Pedro, 1 Pedro 11, né? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E semana passada nós assim introduzimos mostrando o quê? Há uma peleja agora, né, para o povo de Deus. Pelejar. E a peleja aqui, meus amados, diz contra quem é. A guerra que você e eu temos que enfrentar. Diz, olha, as paixões do quê? Carnais. Ou seja, é pecado. A tua peleja e a minha peleja é contra o pecado, contra as paixões carnais
E aqui diz, né, o apóstolo Pedro, olha, que fazem guerra, guerreiam. Então, o povo de Deus, esse povo que é peregrino, peleja contra quem? O inimigo, não é? O inimigo que é o pecado. E, amados irmãos, quem vai pelejar, quem vai guerrear, não é? É porque, assim, vai enfrentar essa batalha, é porque ela existe, mas somente naquele que é salvo. Porque é uma batalha que invisível, também visível, mas é principalmente espiritual. É a batalha espiritual da velha natureza, que diz aqui, olha, das paixões carnais, a carne, natureza herdada, natureza pecaminosa, natureza caída, contra a nova. O povo de Deus, ele é uma nova criatura, não é? É uma nova criação. Então, é a batalha, a peleja da velha natureza, a carnal, com a nova natureza, a natureza mesmo espiritual. E o inimigo é o pecado, irmãos. É o pecado, né? E semana passada eu mostrei que esse pecado, ele se manifesta através de 4 áreas, assim, da nossa vida, né? A Bíblia mesmo descreve, ele vem pelos olhos. Aquilo que eu estou vendo, as concupiscências dos olhos, né? Aquilo que eu estou vendo, eu, né, vejo e vem e materializa para o cérebro, né? Você vê e aquilo é conectado aqui, então é pelo ver. Por isso que lá no Jardim do Éden, como é que entrou o pecado no mundo? Diz que ela viu a árvore, né? Ela viu. O João aqui pertinho, olha o que ele diz, 1 João, capítulo 2, e no versículo 15, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Tudo que há no mundo, como o pecado entra, né? Diz aqui, olha, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Então, é os desejos dos olhos, aquilo que os olhos veem, né? Então, é por aí que entra. Então, temos que ter cuidado com o que nós estamos vendo. O próprio Senhor Jesus, amados, ele alerta, né? Ele faz um alerta. Em Mateus capítulo 5, e no versículo 27, olha o que o Senhor Jesus diz assim, Mateus 5, 27. Ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher, você pode olhar, nós podemos olhar, né? Aqui vale também para o homem, né? E vale para a mulher. É para os dois, é para a natureza, é para o homem de forma geral. Qualquer que olhar para uma mulher, ou uma mulher olhar para um homem, veja, com intenção impura, aqui é o problema. Intenção impura. No coração, veja, já adulterou com ela. É um nível muito alto, né? Olhar, nós podemos olhar. Agora, olhar com intenção impura é outra história, né? Diz aqui, já adulterou com ela. Aí Jesus diz, olha, se, né, o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Se o meu problema está no olhar, eu tenho dificuldade nessa área, o que é que eu vou fazer, irmãos? Eu vou botar um tapa-olho, né? Eu vou evitar, né, olhar para o outro lado. Irmãos, isso é muito sério, né? Hoje, sério mesmo, né? Como é que é a atração das coisas?
É pela propaganda, é pelo olhar, fazem tudo para mostrar, né? Para expor as vitrines das lojas de carro, tudo que você vai no supermercado, né? Antes do caixa, tem aquilo tudo exposto ali. Você vai ver, deseja, é gostoso. Quem tem problema com chocolate, com sorvete, com, né, problema de dieta, eu tenho. Fico me controlando. Aí eu tenho que olhar para o outro lado, né? Você olha, tá revistas pornográficas, tá tudo. Então é pelo olhar que vem. O homem, né? O homem gosta de mulher, gosta de olhar. Aí a mulher usa uma roupa com V maiúsculo, né? Bota um V assim maiúsculo, bem aqui assim. Os homens, né? Enfim, irmãos, é muito perigoso, né? É muito perigoso. Então, desvia o olhar, se faz de besta, não é por causa da é por causa de Deus, né? Jesus disse, olha, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo que lançado no inferno. Então, irmãos, cuidado, né, com o que nós estamos olhando. Em oculto, Deus sabe o que eu estou vendo, né? Hoje tem uma desgraça no sentido, é boa a tecnologia, eu não sou contra não, né? Mas está na palma das nossas mãos, num aparelhinho desse tamanho, né? Tudo. Não só nas nossas mãos, mas muitos pais estão colocando na mão dos seus filhos, crianças, né? Com a oportunidade de explorar as coisas. Então, vem pelo olhar, né? Muito cuidado. Esse inimigo que você e eu temos que pelejar, irmãos, é uma peleja. Por isso que Pedro diz, volte lá, né? Vos absterdes das paixões carnais. É rejeitar mesmo, abster. É renunciar, é evitar, é desviar o olhar, né? É abandonar, é abdicar. É isso. Mas não só pelo olhar vem, né, o pecado. Mas eu falei do ouvir. O que é que nós estamos ouvindo? É o inimigo, né? Semana passada eu mostrei assim, vozes. As vozes que você e eu estamos ouvindo. Irmãos, a voz do mundo, né? Que conselhos eu e você estamos ouvindo? Nós ouvimos, mas estamos ouvindo e colocando em prática? Porque o mundo, né, bem lógico, é claro, é inimigo de Deus, é inimigo das coisas de Deus, é contra a palavra de Deus. Tudo que é de Deus, o mundo é inimigo de Deus. É a quebra dos valores, é a quebra mesmo de referências, quebra mesmo de todos. Eu mostrei semana passada, né, sobre isso. O que você está ouvindo? Você está colocando em prática esses conselhos? A Bíblia diz, né? Salmo 1, feliz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? Do mundo. Muito cuidado. Quem é o teu melhor amigo, a tua melhor amiga, com quem você está mesmo compartilhando as tuas lutas, as tuas dificuldades, os teus problemas? Sim, nós temos, né? Mas será que esse amigo está te aconselhando conforme a palavra de Deus? Irmão, se for ímpio, eu lhe digo que não, né? Muito pelo contrário, ele vai aconselhar conforme aquilo que o mundo aconselha. Os sábios desse mundo, nessa área de família, de casamento, tudo, né? Vai conversar com o incrédulo sobre teu casamento. Primeira coisa que ele vai dizer, menina, separa, dá um chute, vai viver tua vida, né? Larga esse homem, isso não é um atraso de vida,
É isso que você vai ouvir. E vice-versa, né? Mas Deus diz, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Ah, vai ter lutas? Vai. Eu acabei de completar 26 anos de casado, né? É luta, irmãos. Porque eu sou carne, a Simone é carne, mas pela graça de Deus, né? Ele nos salvou. Eu casei não crente, nem ela também, né? Mas depois Deus nos salvou. E estamos aqui nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, mas graças a Deus, né? Deus assim tem sido o nosso soberano, a palavra de Deus. Tudo que acontece, nós levamos para a palavra de Deus, assim, conversamos intimamente, trocamos as nossas experiências, as nossas lutas, e pela graça de Deus, irmãos, o meu conselheiro é a palavra de Deus, é o Senhor. Então, cuidado com o que você está ouvindo, né? Cuidado com o que você está vendo. A outra área que entra, né? É pela boca. Aliás, pela boca sai, né? É pelo nosso falar. Pecado, esse inimigo, essa peleja. Rapidamente, olha, Mateus capítulo 12 e versículo 34. Mateus capítulo 12 e o versículo 34. Olha o que Jesus diz aqui aos religiosos, né? Ele chama eles de raça de víboras. Víbora é aquela coisa venenosa, né? Né? Ela só exatamente expele veneno. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas se sois maus? Esperar o quê? Não é? De uma mente que não é regenerada, uma mente que não é transformada. Coisas ruins. É isso que ele está dizendo. Jesus falando. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Por quê? Escute, a boca fala do que está cheio o coração. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o nosso falar, não é? Porque vai mesmo externar aquilo que está no meu coração. E o que sai, muitas vezes, da nossa língua, da nossa boca, pode destruir um relacionamento, denegrir uma pessoa, derrota total. Não é assim que funciona, né? Mas, infelizmente, acontece muito isso. E até no meio do povo de Deus. Povo que tem que entender que o Espírito Santo que habita em ti e em mim nos dá o poder de nos moderar, nos controlar, evitar, né? É uma guerra que eu estou falando, é uma peleja com o meu falar. Tenho que ter moderação, né? Porque a Bíblia diz aqui, o Senhor Jesus, a boca fala o que está cheio o coração. Veja, o homem tira do tesouro bom coisas boas. Deus transformou o meu coração e o teu, né, num coração de pedra, de um coração de pedra num coração de carne, né, assim que fala a palavra de Deus, para sair, né, coisas boas desse tesouro aqui. Mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. O homem tem que saber que ele é responsável, né, por aquilo que ele fala. E Jesus está dizendo, eles vão dar conta do que eles têm falado no dia do juízo. Olha, por quê? É pelas tuas palavras, são pelas minhas palavras que tu e eu seremos julgados por Deus, não é? E pelas tuas palavras, diz aqui o Senhor Jesus, serás condenado. Então, muito cuidado, né, com o que eu estou vendo, com o que eu estou ouvindo,
com o que eu estou falando, com o que eu estou dizendo. E a quarta coisa é com o que eu estou fazendo. A minha ação, o meu agir, né, o meu comportamento. Pecaminoso é o pecado mesmo, aflora. E ele vem pelo nosso corpo, né? Primeiramente a visão, a audição que eu falo, mas aí tem a parte de ação, de agir. E a palavra de Deus diz, irmãos, que nós devemos ter muito cuidado, né? 1 Coríntios capítulo 6, olha o que diz aqui. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 19. Paulo, falando com a igreja de Corinto, e serve para nós hoje pela manhã, ele diz aqui, 1 Coríntios 6, 19, acaso não sabeis que o vosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo? Olha, Coríntios, se vocês não sabiam, fique sabendo, né, que o teu corpo, ele agora é santuário do Espírito Santo. E ele continua, que está em vós. Não é salvo, não é crente em Jesus Cristo, então o Espírito Santo está, ele habita em vós. Olha, o qual tendes da parte de Deus, foi Deus que enviou o Espírito Santo. E aqui vem, né? E que não sois de vós mesmos, está dizendo que tu não pertence mais a ti mesmo, né? O teu corpo, ele pertence agora a quem? A Deus. E tem mais, ele diz, olha, porque fostes comprados por preço, um alto preço custou para Deus. Nós sabemos que foi mesmo a vida do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo diz, olha, agora, quando é agora? É nesse momento, né? Agora, crente, salvo, pois glorificai a Deus no vosso corpo. Vai ter uma peleja, né? Mas nós temos e devemos glorificar a Deus nesse próprio corpo. E como podemos fazer isso, né? E ele, aqui no verso 14, ele diz, olha, veja, 6,14. Deus ressuscitou ao Senhor Jesus e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. É pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas que nós podemos glorificar a Deus nesse corpo. E ele diz, olha, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? O teu corpo não te pertence mais, mas pertence ao corpo espiritual de Cristo, né? No qual ele é o cabeça e nós somos os membros. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria a membros de meretriz? Paulo diz, olha, de forma nenhuma, né? Absolutamente não. Jamais faria isso com um corpo que não me pertence mais. Eu tenho que cuidar, eu tenho mesmo que guardar, eu tenho que glorificar a Deus. E ele continua, ou não sabeis que um homem, ou no sentido geral, um homem ou uma mulher, não é? Que se une a outro que não seja o seu legítimo marido, sua legítima mulher, se une a uma prostituta, forma um só corpo com ela ou com ele. Muito sério, né? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Foi Deus que criou o homem e a mulher. Foi Deus que criou, instituiu o casal, o casamento, para mesmo fazer a vontade de Deus. Essa união santa, perfeita, imaculada. E aqui diz, se um quebrar, o outro diz, está se unindo a uma prostituta, fazendo o mesmo que diz aqui, olha. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir, né, da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que, veja, pratica, não é, a imoralidade
peca contra o seu próprio corpo. Tem que encarar essa peleja, essa verdade. Então diz fugir, né? O segredo aqui é fugir. Não para, né? Foge. Vira o rosto, né? Tapa o olho, o ouvido, a boca e foge. Essa é a peleja, porque Deus nos dá o poder do Espírito Santo, irmãos, para assim nos guardar, nos proteger. Então esse inimigo, né? Essa peleja contra o pecado, que é poderoso o pecado. E eu mostrei também que esse pecado, ele é prazeroso. Não vamos ser hipócritas, né? Pecado, ele tem o seu prazer, sim. Dá prazer. Mas a Bíblia diz que é um prazer transitório. Moisés, lá em Hebreus diz, né? Preferiu sofrer com o povo de Deus. Esse sofrer é uma peleja, né? O povo de Deus peleja contra o pecado. Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus. Ao quê? A usufruir os prazeres, mas o quê? Transitórios do pecado. É prazeroso sim, né? Mas ao mesmo tempo ele é pernicioso. Ele leva o homem à derrocada final, à morte, à separação mesmo eterna, à derrota. Então, amados, volte aqui para 1 Pedro, capítulo 2, e estamos vendo, né? Santidade no mundo, e somos povo de Deus, propriedade de Deus, peregrinos nesse mundo, e a nossa peleja, aqui Paulo diz, é contra as paixões carnais, contra mesmo o pecado. Sabendo de tudo isso, né? Volte lá, 1 Pedro, agora no versículo 11, né? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, para vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Verso 12, agora mantendo, olha a diferença, né? Aqui vai tratar mesmo de santificação no mundo, como ele diz assim, olha, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então, a santidade, a santificação no mundo, né, nós vemos que é uma batalha, uma peleja, mas Pedro diz assim, olha, o salvo, né, o crente, o povo de Deus, ele tem que manter o quê? Um exemplar modo de viver, o exemplar procedimento no meio dos gentios, ou seja, ser um padrão, amados. Você e eu é filho de Deus, é povo de Deus, é um padrão, tem que existir esse padrão. E como é que está mesmo hoje a minha vida, né? Como o mundo está me vendo, como o mundo está me observando, o meu procedimento como um filho de Deus, como povo de Deus. Eu sou um padrão? A igreja de Jesus Cristo é o padrão para esse mundo? É isso que ele está te perguntando aqui. E nós devemos o quê? Manter mesmo esse padrão. Por quê? Olha, você e eu, né, nós vamos conviver com o mundo. Andar no mundo, trabalhar no mundo, estudar no mundo, fazer as coisas normais desse mundo, conviver, né? Agora, o que nós não podemos é compartilhar com as coisas do mundo, não podemos ter cumplicidade com esse mundo, não podemos ter comunhão com esse mundo e se conformar, né? Nós somos um padrão, temos que ter um padrão como filho de Deus. E aqui diz que tem que ser o quê? Exemplar, né? E essa é a exortação. Não somos mais do mundo. E aqui, amados, tem que ser com bastante calma, porque vai afetar diretamente a tua vida e a minha. É da igreja. Como eu sou conhecido pelo mundo?
eu sou padrão, o meu procedimento é exemplar, não é? Eu sou um modelo de pai, de mãe, de família, de profissional. Eu sou um modelo ao padrão de um filho de Deus, daquilo que a Bíblia mesmo mostra. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, né, ele diz assim, olha, Efésios capítulo 4, e no versículo 17, ele diz assim, olha, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, olha só, né? Não mais andeis, não andem como o procedimento, nesse procedimento, como andeis, diz assim, não andeis, que não mais andeis como também andam os gentios. Está vendo? Não mais andeis como andam os gentios, ou seja, o mundo. Você não é mais do mundo, eu não sou mais do mundo, então eu não posso mais andar como andam os gentios. E aí ele descreve como é que andam os gentios. Diz aqui, olha, primeiramente, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade, orgulho, né? Eu não posso mais andar como eu andava outrora. É isso que ele está dizendo. Com a minha vaidade, com o meu orgulho, com a minha arrogância. É assim que anda, né? Eu não posso mais ter comunhão, conciliação nessas coisas. Segunda coisa, a vaidade mesmo de mente, né? Segunda coisa, obscurecidos de entendimento. É assim que os gentios andam, sem entendimento, obscuro. Não tem entendimento espiritual, né, das coisas de Deus. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o quê? O entendimento, né? Terceira coisa, ele diz aqui, olha, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Não estão nem aí, né, para as coisas de Deus. Quem é Deus? Que Deus? Eu escuto, não existe Deus. Irmãos, a vida de Deus é uma vida santa, né, perfeita. E aqui diz, eles são ignorantes em relação às coisas de Deus, não querem saber das coisas de Deus. É assim que vive, né? Olha a quarta coisa aqui. Pela dureza dos seus corações. Duro, coração duro, né? Não quer saber das coisas de Deus. Veja, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Amados, isso não é mais para o Filho de Deus. É assim que o mundo vive. Paulo diz aqui, olha, não mais andeis nessas coisas, né? A luz vermelha acendeu, mas só para... leia mesmo, Efésios 4, de 17, aí entra pelo capítulo 5, eu tenho só 5 minutos, eu vou ler para os irmãos, tá bom? Aqui, olha, Efésios 5, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai, né, diferente agora, em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Veja aqui, olha, mas a impudicícia não é mais para nós, né? Toda sorte de impurezas ou cobiças, nem sequer se nomeia entre vós. Já pensou? Como convém a santos. Olha, nem conversação torpe,
se a gente for comentar colocar a prática, a ilustração, né? Nem conversação torpe. Na rodada que eu estou aqui, jovem, né? Qual é a conversa que rola no meio da mocidade, né? Diz aqui que nem conversação, no meio de adulto também, nem palavras vãs, ou chocarrices, gracejos, né? Aquela bagunça. É isso. Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por isso, irmãos, nós temos responsabilidade como igreja de falar honestamente, né? A verdade. Ser honesto com o nosso público. E tem muitos aí enganando, passando a mão na cabeça. É para o nosso bem, é para o teu bem, é para o meu bem, né? Não vos engane, ninguém vos engane com palavras vãs. Por quê? Por estas coisas, escute, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, olha, não sejais participantes com eles, não sejais cúmplices dessas coisas com o mundo, pois outrora erais trevas, estávamos no meio, né? Porém agora sois da luz, filhos da luz do Senhor. Andai como filho da luz. Como é que o mundo está me vendo? Como é o meu andar? Como é o meu proceder? Eu estou no meio dele, na bagunça dele, com o palavreado dele, fazendo as coisas dele e dizendo que sou filho de Deus. Tem alguma coisa errada, né? É isso que esse homem está dizendo. Porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Olha, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprova. Você vai ser mesmo quadrado, chato, vai ser... Porque você não vai concordar com certas atitudes, com certos procedimentos, vai perder amizades, né? No sentido assim, não que você vai virar mas eu tenho amigos, pessoas que se afastaram de mim porque eu não... tudo bem e tal, mas aquela convivência, que ela vai acabar. Não é que a gente se afasta, as pessoas que não se afastam da gente, né? Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, olha só o referir é vergonha. Irmãos, nós vamos continuar, né? Não for, as crianças já estão chegando, mas veja bem, né? Santidade no mundo. Você e eu somos povo de Deus. Você e eu somos propriedade de Deus. Você e eu somos peregrinos nesse mundo. Peregrinos. Nossa pátria é uma pátria celestial. Tua peleja, a minha peleja, é contra o pecado, que vem pelos olhos, né, pelos ouvidos, sai pela boca e mesmo pelas as nossas ações. Mas, irmãos, nós temos o Espírito Santo, o poder, temos a palavra de Deus e nós devemos o quê? Ser um exemplo, ser um padrão do nosso proceder, assim como filhos de Deus, influenciar mesmo esse mundo, aonde você estuda, aonde você trabalha, aonde você vive, na escola, no hospital, na faculdade, onde quer que seja, né? Semana retrasada nós ouvimos sobre santidade com o pastor Sérgio, que vamos continuar é tão importante nas nossas vidas, né? Pai, eu te louvo, Senhor, porque aprove a Ti, foi da Tua vontade nos tornar povo de Deus, propriedade Tua.
exclusiva. E nós devemos entender que nós não somos mais desse mundo. Somos peregrinos. A nossa pátria é uma pátria celestial. Mas estamos vivendo, Pai, ainda tendo que pelejar contra o pecado, contra esse corpo, contra as concupiscências, contra as paixões que fazem guerra contra a nossa alma. Nos ajuda, Pai, nos dá mesmo poder, nos dá mesmo, Pai, a Tua palavra, que possamos obedecer, temer ao Senhor e assim ser luz nesse mundo, ter um procedimento mesmo de filhos da luz, não mais andar nas trevas como os demais, mas levar a luz aos que estão nas trevas. Tu nos salvaste para proclamarmos as verdades e assim, Senhor, nos ajuda mesmo até nessa nova semana, que eu possa sair daqui diferente de como eu entrei. Eu vou para esse mundo agora, vou mesmo conviver, mas não posso concordar, nem compartilhar, nem se associar, nem ser cúmplice de obras más, mas sim fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito obrigado por essa manhã tão especial. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amém.